processo, ele precisa dirigir uma causalidade, ou nexos causais que operam na natureza, que são absolutamente indiferentes a ele, a um fim conscientemente posto, ao fim que ele estabeleceu para si mesmo. Mas esses nexos causais que ele, por assim dizer, dirige, como eu já disse, enfatizei algumas vezes, preciso enfatizar isso mais uma vez, não está nem aí pro cara. O gás não está nem aí se o resultado da combustão dele controlada vai resultar no miojo, ou se o resultado da combustão dele vai resultar no desabamento de um prédio. O gás é absoluto, é indiferente em sentido absoluto, na força absoluta do termo indiferente. O sujeito, então, para dirigir esse negócio, ele tem que controlar esse nexo causal que é da natureza, que é independente dele. Nesse processo sempre podem haver erros. O resultado do trabalho pode tomar um caminho que não resulte na realização do fim consciente. Para evitar o erro, o sujeito tem que a todo momento tomar decisões. É o que o Lukács chama de caráter alternativo do trabalho. E isso não é só para quando a gente está construindo, sei lá, Porto do Açu, a gente vai tomar a decisão. Tá? O Lukács dá, inclusive, bons subsídios para discutir grandes projetos. Assim, uma parte dele que ele vai falar do projeto da fábrica. Enfim, mas eu não vou pegar isso. Quando o homem das cavernas está produzindo uma faca de pedra, ele tem que conhecer as relações causais que são necessárias ali. Ele opera, por exemplo, com a pedra mais dura sobre a mais mole. E opera de tal maneira a criar uma superfície aguda. E que, por aguda, sirva para cortar e sirva, portanto, como faca. E ele tem que saber como operar uma coisa sobre a outra. E quando ele está operando aquilo ali, ele tem que escolher se ele bate de um determinado modo, de um outro modo. Um erro naquela escolha, um erro do como fazer aquele negócio, pode pôr a perder todo o serviço. E no fracasso da realização do fim consciente, do fim conscientemente posto. Um erro pode não pôr a perder todo o serviço. Pode ser que o resultado de um erro implique um período de ajustes, em que ele vai novamente tomar outras decisões para corrigir o erro que ele tinha feito. É muito curioso, porque nessa parte dá para a gente pegar o germe. O germe é uma palavra ruim. Assim. A origem, talvez, da liberdade. No trabalho é o primeiro momento, da existência, desde a existência natural até a existência humana. O trabalho é o primeiro momento em que o ser humano de fato faz escolhas. Ele tem que escolher como realizar aquele fim. Eu não estou falando do trabalho no capitalismo, tá? O cara que trabalha no Superbom não escolhe quase nada. Se ele pudesse escolher, ele não estava lá. Eu estou falando do trabalho do homem das cavernas, lá naquelas condições iniciais. Naquele momento, ele está imprimindo sobre a natureza a sua vontade e tomando decisões de como fazer aquilo. Para tentar ser mais rápido para chegar a fazer comentários lá do final. Nesse processo de trabalho, a ideia que o sujeito tem, através de uma escolha dele, de escolhas de como proceder sobre a natureza e tudo mais, se torna realidade. Então nós temos no trabalho uma dimensão que, por assim dizer, afirma esse caráter idealista. Idealista assim, no sentido de que a ideia do sujeito se torna realidade. O cara pode ter, por inspiração, porque tomou uma cerveja e tal, mais forte, ele teve uma ideia diferente e ele pode fazer aquela ideia vir a ser realidade. Mas ele só pode fazer isso através de nexos causais. Isso sempre o trabalho sobre a natureza. Para isso, ele só pode realizar a sua ideia através de nexos causais que, em sua essência, são, de novo, absolutamente indiferentes ao ser humano. Tudo bem? Então ele precisa apreender nexos causais existentes, isso é um trabalho simples, sobre a natureza. Nexos causais existentes na materialidade, apreender isso para aí sim poder tornar a sua ideia uma realidade materialmente existente. Dar uma existência material àquilo que era só um projeto ideal. O Lukács tem uma parte que eu ia comentar, mas não vou muito, do projeto do avião, de voar, do Leonardo da Vinci. A ideia existia, o ser humano estabeleceu essa ideia e só conseguiu tornar essa ideia uma realidade quando dominou os nexos causais e tal, requeridos para construir um objeto voador. Coisas desse tipo. São considerações interessantes. Com isso, eu penso que, de novo, é indicativo e tal, porque isso seria tema para mais de um semestre. Mas aqui fica um caminho para a resolução desse trecho. Quanto tempo, Rodrigo? Está 40. Em 7 minutos. 7 minutos. Então deu quase certo. Eu pensava chegar aí nos 30.
Só que eu tive que pular umas coisas e ainda cheguei 3 minutos depois. Tudo isso, na verdade, assim, acho que ajuda a organizar. Tem uma esperança de que sirva um pouco para organizar o pensamento sobre essas coisas, mas não chega no principal problema de todos os que estão aqui. Pelo menos não do ponto de vista de quem está preocupado com uma prática militante e tal, que possa resultar em algo novo, assim, pra gente, enfim, para te avançar em alguma medida para a superação dos horrores desse mundo, que não são poucos, os horrores. Aí, acho que o problema principal é esse, de teoria e praxis ou de academicismo e sindicalismo. Tudo que eu disse não pode ser usado, não serve para ser usado diretamente para considerações sobre esses problemas. Porque o trabalho que eu estou me referindo aqui é, de novo, sempre, não é a atividade consciente, militante de transformação do mundo, sei lá, da criação de um CA, de uma chapa, de coisas do tipo. Eu estou me referindo ao trabalho sobre a natureza. E o trabalho que opera sobre a natureza é essencialmente distinto do trabalho que opera, da atividade consciente, teleológica, que opera sobre a consciência de outros. Mas também nesse caso, e eu vou ter que fazer isso muito rápido, eu acho indicativo, e estou seguindo argumentos do Lukács ainda, eu acho indicativo, acho que a resolução desse problema, a melhor organização do problema se encontra na origem de como surge esse tipo de prática de seres humanos sobre outros seres humanos. E não a sua forma ideal. Um comentário rápido, agora eu estou saindo do roteiro, então o final vai ser mais corrido e mais desorganizado. No debate filosófico em geral, é muito comum, e o Nietzsche acho que é um bom exemplo disso, estabelecer o que seja o ser humano ideal. E aí o Nietzsche faz aquele negócio lá de super-homem. Aí chega lá naquele conceito. Aí ele olha para os seres humanos reais e vê uma massa de imbecis. Aí uma coisa é Beethoven, sei lá, por exemplo, ou Chico Buarque, ou Janis Joplin. Seriam de uma forma ou de outra, para uns ou para outros, exemplos do que é um ser humano. Ficamos com Beethoven. Quem não consegue chegar àquilo está aquém da humanidade. É um ser humano limitado mesmo. Na concepção marxista, e que eu estou convencido aqui, não me interessa. Eu não vou seguir o modelo do super-homem e olhar na massa de seres humanos imbecis. O que eu quero, o que é curioso, que a gente tem que descobrir, é no ser humano das cavernas, a possibilidade de um Beethoven. Como é que, em algum momento, a gente pode estar num estágio tão pouco desenvolvido, eu me permito usar esse tipo de expressão, tão pouco desenvolvido das relações propriamente sociais, e dali pôde surgir um tipo de prática, um tipo de atividade humana como a composição de rock, de música clássica, coisas do tipo. E para pensar isso, eu acho que o interessante é ver então como surgem relações de seres humanos com seres humanos. Os homens das cavernas, além de trabalhar essas coisas que eu estou colocando aqui bem simples, eles também tinham trabalhos mais, por assim dizer, cooperativos. Sei lá, a caça do mamute, eu estou sendo muito rápido, está um pouco rigoroso. A caça ao mamute, por exemplo. A caça ao mamute implica... Bem, eu não sou especialista em caça ao mamute, nunca cacei um. Mas pelo que o Lukács dá a entender, e me pareceu razoável, o bicho é grande, então você tem que fazer uma armadilha e tem que conduzir o bicho para a armadilha. Então tem que ter alguém que cerque. Assim, que, sei lá, pegue um galho de árvore e tal, faça para o bicho ir na direção da armadilha. Quando cai na armadilha, tem que estar alguém lá com lança para matar o bicho. Tem que ter uma cooperação. Cercar o raio do mamute deve ser a parte mais perigosa, porque vai que o mamute não desvia na hora que você está lá com os galhos fazendo aquelas coisas. Mas precisa ter alguém que faça esse tipo de atividade, que assuma aquele posto. Aí um homem das cavernas tem que chegar sobre o outro e agir sobre a consciência dele. A cooperação pressupõe que os sujeitos conversem. E a conversa, pelo menos nesse âmbito da caça ao mamute e tal, a conversa é uma atividade consciente de um sujeito agindo sobre a consciência do outro, querendo provocar no outro uma determinada escolha entre alternativas. Suscitar no outro uma determinada decisão entre alternativas. Eu estou querendo, sei lá, vou pegar o exemplo do Jefté. Eu posso estar querendo provocar no Jefté uma decisão de ir lá, encarar e cercar, e assustar o mamute para ele ir para o local indicado. Ele pode não aceitar. Bem, no âmbito do trabalho, do simples trabalho sobre a natureza, o trabalho que, sei lá, produz a faca de pedra, eu só realizo a faca de pedra se eu apreendo aqueles nexos causais necessários para a produção da faca de pedra. No âmbito da prática de um ser humano sobre outro ser humano, aí o nexo causal, a relação já não é mais tão direta. Porque a própria atividade consciente sobre os outros toma o outro, assim,
Vou mudar. Quem é o objeto da ação, nesse caso de FT, é levado por si mesmo, espontaneamente, por sua própria natureza, a escolher entre alternativas. Então, ele escolhe entre alternativas. A minha intervenção, a minha atividade. E poderia tomar a turma toda como exemplo, porque, enfim, a gente está sempre agindo. Que era a ideia que eu queria concluir, mas não vai dar. A minha atividade, a atividade de um ser humano sobre o outro, ela pode ser bem sucedida, não porque ele apreendeu as relações necessárias para convencer o outro. Porque ele tem um conhecimento objetivo das relações sociais, mas simplesmente porque o outro escolheu aquilo. E pode ser também pela força. Eu posso não saber como convencer, mas eu posso botar uma arma na cabeça dele e tu vai lá e vai fazer o que eu tô querendo. Nas práticas humanas sobre os outros, a coisa fica mais complexa. E eu não estou resolvendo ainda, eu estou só mostrando a complexidade. Eu preciso acabar, eu vou tentar forçar um fim por aqui, já deve estar 1 minuto. No âmbito do trabalho sobre a natureza, o critério de verdade, ou para dizer de outro jeito, o critério para saber se a pessoa domina, apreende em sua consciência os nexos causais necessários para fazer surgir no mundo a sua posição teleológica, o fim conscientemente posto, o critério é a praxis. Se alguém me disser que sabe, sei lá, fazer lasanha de berinjela, o critério para mostrar que a pessoa domina os nexos causais necessários para fazer lasanha de berinjela é o sujeito fazer lasanha de berinjela. Se ele fez, pouco importa que ele pense que tem duendes azuis dentro do botijão de gás. Os nexos necessários, os nexos causais necessários para fazer aquilo, ele mostrou que ele domina. No âmbito da prática humana, no âmbito desse tipo de atividade, a praxis não serve mais como puro critério, porque o sujeito pode ter as ideias mais estapafúrdias sobre o que é a sociedade e sobre o que seja o outro. Enfim, para pegar exemplos da escravidão. Na época da escravidão, os brancos supunham que os negros eram inferiores, não humanos, etc. E mesmo com as suas ideias mais estapafúrdias, eles podem ser bem-sucedidos, porque eles usavam da força. É possível ter uma prática bem-sucedida, mesmo com ideias absolutamente incongruentes sobre o mundo. Aqui, então, nesse âmbito aqui, a gente precisa de um outro critério. E, de forma abrupta, mas fechando. O que o Lukács vai sugerir é que o que se faz necessário, e ele vai sugerir isso com muito mais espaço, fica até com a consciência pesada de pular esse espaço, mas para fazer um fim, mesmo forçado a barra. Ele vai sugerir que, nesse caso, é necessário uma consciência crítico-ontológica. O que vem a ser essa tal de consciência crítico-ontológica? É a capacidade de cada um, por si mesmo, e aí uma versão minha, ele não diz isso, tá? Não está lá esse tipo de esclarecimento, mas eu acho que é isso. É a capacidade de cada um julgar por si mesmo se determinada posição teórica corresponde aos nexos causais reais do mundo. É uma capacidade da própria consciência. Não é porque eu uso o termo ontologia, o conhecimento sobre o ser, que eu posso impor a vocês, a quem quer que seja, que o meu conhecimento é o conhecimento verdadeiro. Eu forneço a vocês o máximo de evidência possível, o máximo de coerência lógica possível, e cada um de vocês, e vocês também, ao contrário, podem me oferecer outras coisas, cada um de nós que julga por si mesmo se aquelas ideias são correspondentes, apreendem os nexos causais do mundo. Ele faz uma construção assim, tentando ser rápido. No âmbito das ciências naturais, a experiência científica também tem, em primeira instância, a prática como critério. Se eu estiver, sei lá, medindo a velocidade com que um corpo cai, atinge o solo e tal, no vácuo, coisas desse tipo. Mas mesmo nas ciências naturais, quando o que interessa é saber o ser das coisas, aí a experiência por si só não decide. Para ficar bem rápido, nenhum experimento pode decidir se é a Terra que é o centro do movimento do Sol ou se é o Sol que é o centro do movimento da Terra. Para julgar uma coisa como essa, é preciso que os sujeitos avaliem por si, com sua capacidade crítica sobre o ser das coisas, sua capacidade crítica ontológica, qual é a teoria mais correspondente ao que ela mesma vivencia no seu cotidiano. Disso tudo, eu ia explorar isso um pouco mais e ia fazer outros exemplos. O que ainda assim preserva de informação daqui, para a gente poder pensar esse negócio, é de que a realidade existe. Me parece que o surgimento de cada coisa que não surge espontaneamente na natureza, computador, por exemplo,
é prova não só de que a realidade existe, mas de que o ser humano pode sim apreender nexos causais reais, nexos causais do mundo. O que não significa que o conhecimento pode ser o mundo, que é um problema lá do idealismo. A gente tem essa capacidade. Agora, essa capacidade, a gente nunca vai encontrar externo a nós, como queriam lá os positivistas, com uma linguagem pura para a ciência e tal, a gente nunca vai encontrar algo externo a nós que diga para a gente qual é o conhecimento verdadeiro ou não. Isso de decidir qual é o conhecimento que aprende ou não o ser das coisas, isso é uma coisa que nós temos que fazer por nós mesmos. Eu queria explorar essa parte com mais calma. Última coisa, as cores aqui, eu quero dizer assim, né, isso aqui são problemas da realidade. E, na verdade, não é nem teleologia, nem causalidade. É o caminho do meio. Nesse caso aqui. Por quê? Porque eu tenho que... o que ocorre no trabalho é tanto uma coisa quanto outra ao mesmo tempo, de modo entrelaçado. Nas coisas em azul não é caminho do meio. Pelo menos eu penso, assim, na leitura que o Lukács faz do Marx, que eu concordo. Não é pegar o que tem de bom na postura contemplativa do mundo e o que tem de bom no voluntarismo. É rejeitar os dois como ruins. E construir uma relação diferente com essa coisa. Aqui nesses três se rejeita. Teoria e praxis, as duas coisas também são juntas. Assim, a nossa prática emancipatória, a nossa prática transformadora do mundo tem que juntar essas duas coisas. Nessas coisas aqui, ambos os lados, aí é sugestão que eu queria discutir um pouco mais, estão erradas, assim, colocando como errado. Primeiro agradecer ao professor Maracajá, que fez a primeira fala. Diz assim, só um comentário. Houve alguma movimentação aqui, porque o número de, felizmente, assim, para nós, é uma notícia muito feliz, o número de ouvintes excedeu a capacidade da sala. Então, de vez em quando, tinha um lá fora buscando uma cadeira. Bom, isso gera algum grau de desconforto. Infelizmente, a gente não conseguiu auditório para essa semana, porque a gente está com 4 eventos simultâneos aqui no Polo. Mas não deixa, apesar dos problemas técnicos que isso gera, não deixa de ser uma notícia muito boa pra gente. Enfim, vou passar agora só uma pergunta. Tem chegado mais gente ainda? Ah tá, tem uma cadeira aqui. Tem essa daqui que está disponível. Acho que dá pra gente também tirar. Tem coisas daqui, ó. O problema é que não vai dar, acho que não dá pra ninguém sentar aqui na frente. Se bem que eu acho que até dá, né? Sentar aqui na frente. Eu posso desocupar a mesa. Dá pra desocupar a mesa do café também. Aqui, ó, Maraca, essa cadeira aqui, ó. Aqui, ó. Cuidado com o fio. Mas eu acho que eu não vou ficar aqui, eu tenho que ficar lá. Não, besta. É pra levar pra lá a cadeira. Não sei, ué. Alguém tá precisando de cadeira? Acabou? Acho que resolveu. Não sei, besta. Tô gravando. Você tá batendo. Então, gente, ninguém tá no chão não, né? Nem agachado. Então, tudo bem. Quem mais chegar, bom, o João já deve estar lá fora resolvendo alguma coisa. Ainda tem 2 ou 3 lugares aqui na frente. Então, a gente vai indicando depois. Bom, vou passar agora. Como é que vocês combinaram? Você, Mauro, agora? Eu vou usar o... Deixa eu colocar aqui. Bom, vocês fizeram algumas mudanças de nome e eu agora tenho que lembrar exatamente qual que é a sua. Bom, então a gente vai passar agora para o professor Marco Malagotti, que é professor aqui da Geografia, que vai fazer uma fala sobre pedagogia da praxis. Assim, enquanto o Maraca fazia uma fala, o Maracajá fazia uma fala de relação entre pensando a prática do trabalho, ou conhecimento no trabalho, tem um sentido análogo de conhecimento, tem sempre um sentido teórico. E é um conhecimento na prática específica do trabalho. Enquanto o Maraca faz essa formação sobre o conhecimento específico no trabalho, o Malagotti faz esse conhecimento no campo específico, o trabalho a teoria no campo específico da pedagogia e da praxis. Pedagogia e praxis. Bom, enfim. João, quando for chegando mais gente, avisa que tem 3 lugares aqui.
Tá um pouquinho mais perto da parede, mas dá para as pessoas visualizarem. E apaga as duas lâmpadas na frente, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado ao Rodrigo, à equipe, pelo convite, prazer estar com vocês. Eu acho que eu sou o que menos especialista aqui em Marx. Você quer que eu fique aí no computador para ir passando para você? Não, eu acho que eu vou ter que enxergar melhor ali, mas você precisa filmar, né? Tudo bem. Não, dá para mudar a função. Ah, sim. É porque eu também não vou conseguir olhar na tela aí, eu vou ficar também aqui na frente. Né? É melhor. Não, fica do lado assim da pessoa, acho que é melhor, você vai indicando. Ah, então tá bom. Não, acho que vai ficar legal. Foi mal. E o que eu vou contar para vocês é um pouco mais da experiência, um pouco diferente da estrutura como o Maraca colocou. Já antecipou vários assuntos aí muito difíceis, assim, que eu agradeço o Maraca. E eu vou trazer um pouco de uma experiência que acabou culminando na tese do doutorado, que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu vou tentar contar para vocês, tentar fazer a ligação entre os assuntos. Então eu pedi que colocasse esse título, que está ligado com a provocação que foi colocada na minha tese. E fiz a provocação aí, né, do Marx educador. Aí eu pensei, não, mas deixa eu ver se dá para forçando um pouco a barra e ficar no termo mais corrente, educador educando, né? Vamos ver se eu me explico mais adiante. Então, pode ser. Bom, a tese tem esse título pequeno, né? Entre as palavras, a intervenção social, análise de uma trajetória individual, no caso a minha, e uma ação de educação ambiental interpretada a partir da filosofia da praxis. É uma situação curiosa, porque eu acho que é um contexto bem, digamos, alienado, no sentido de um trabalho de uma educação ambiental que pretendia fazer uma ação crítica, significativa, numa realidade, no município de São Paulo, Capão Bonito, pela Universidade de São Paulo e ainda assim financiada por uma empresa de celulose e papel, que era a Votorantim. É isso que o Maraca chamou de voluntarismo, né? Exatamente. Que tem a ver com a história da educação ambiental que aconteceu desde a Rio 92 e que entrou por esse campo, assim, né, da ação, tal. Aí é um prato cheio para a gente debater. Bom, volta um pouquinho só, né? Então essa é a minha orientadora. Então a tese está disponível aqui, depois eu comento com vocês, está aqui também. Para enganar as pessoas, eu fiz frente e verso para ninguém assustar, porque deu 500 e poucas páginas, porque foi uma crise gigantesca fazer essa tese, porque no meio do caminho foi a minha própria praxis que ficou em xeque. Então eu tive que resolver, tive que trocar o pneu do carro com o carro andando, e eu virei um pouco objeto do meu próprio trabalho. Então isso foi alguma coisa muito dolorosa por um lado, mas muito gratificante no que isso me rendeu. Na minha dificuldade de trabalhar o assunto que mexeu com a tese, que eu pretendia chegar até uma educação ambiental crítica, e a palavra que circulava muito no meu meio, desde 94, quando eu me formei em agronomia, para trabalhar e estava muito empolgado com Paulo Freire, um livrinho que me abriu o caminho chamado Comunicação e Extensão, foi a bomba na minha cabeça em relação a isso. E precisava chegar até uma educação ambiental que usava muito o conceito de praxis. Então, por um lado, eu estava muito pressionado com conceitos críticos e praxis, e por outro, tinha uma ênfase de ir à prática, realizar, fazer as intervenções. Só que essas duas coisas caminhavam em blocos separados e, para mim, ela não juntavam. Esse foi grande parte do meu programa. Bom, na tese eu dividi em 2 blocos, não por acaso, já denota um pouco da própria incapacidade de articular isso de uma forma dialética, digamos, na experiência. Foi assim mesmo que a tese foi, até o final, até a sua crise final. De forma mais resumida, um livro que me chamou muita atenção tinha esse título, inclusive, do professor Moacir Gadotti, que foi colaborador de Paulo Freire também, assim como o Carlos Brandão, que eu tive o prazer de conhecê-los mais de perto, não Paulo Freire, né, os outros. Tinha um livro chamado Pedagogia da Praxis, está até aqui, e eu parti dele para tentar chegar na provocação. O que são os conceitos que eu tento operar na minha tentativa de ser consciente com a ação que eu quero realizar, mesmo que seja num outro âmbito que não está envolvendo aí a questão da produção, né, da transformação da natureza do trabalho, mas como educador. A partir
desses referenciais, eu cheguei nesses 3 eixos que eu precisava esclarecer. O que é dialética? O que é filosofia da praxis e o que é pedagogia? Eu não tinha formação para nenhuma dessas questões. Bom, algumas questões... Pode passar direto, que tinha uma animação que está meio errada, acho. Passou demais, volta um. Aí. Então, em praxis, resumidamente, para todos os 3 eixos eu tive que voltar pelos comentadores até a Grécia Antiga, né? E passando por vários filósofos, Idade Média e tal, até ver as operações que foram feitas de acordo com a condição social em que usavam essas expressões, não filosofia da praxis, né? Mas dialética e pedagogia e praxis, até chegar na forma com que isso foi feito de forma magistral pelo Marx na sequência. E aí tem que dar o devido crédito a todos os que vieram antes dele, que ele fez a operação dos golpes que foi dando essas rasteiras, né? No Kant, no Hegel e tudo mais, né? Então, uma questão muito interessante que eu percebi foi, por exemplo, aquilo que, grosso modo, né, bem exagerado, Aristóteles estava preocupado em separar para dar o devido valor, claro, naquela sociedade escravocrata, etc., separando praxis, que seria uma atitude moral, uma atitude intersubjetiva, uma poiesis, que seria uma produção material de algum objeto, e uma teoria, que seria alguma coisa mais no campo das ideias, que está vindo da influência do Platão. A operação de Marx foi transformar tudo isso na praxis. A praxis significa, de certo modo, os 3, porque agora existe a denúncia social, como o Maraca já começou a colocar, de que o sujeito da poiesis não poderia agir com a sua liberdade como sujeito da praxis. Então, parte da transgressão do Marx foi colocar, do ponto de vista de quem era sujeito da poiesis historicamente, a legitimidade de desenvolver isso imbricado com a praxis. E aí, obviamente, precisa do canal da teoria por tudo que já foi colocado antes. Essa foi uma descoberta legal para mim. Outras questões aqui envolviam o que guiava a minha ação. O que eu ia fazer naquela ação? Porque eu estava perdido na ação, né, como educador. O que eu queria fazer? A revolução naquele município? Queria promover a justiça ambiental? O que era para fazer? Fazer cumprir os ordenamentos, etc. Então eu fiquei perdido nessa forma de orientação da minha própria praxis. Isso foi a guia do trabalho. Bom, o que despontou ao longo do trabalho? Relação teoria-prática. Isso foi alguma coisa que foi e ainda é muito importante para a minha reflexão. Esse trabalho eu deixei ele guardado lá desde 2009, estou pegando ele de volta agora, foi muito difícil voltar nele, até pelo tamanho também, então acho que ainda vai render muita coisa de reflexão. E as relações sujeito-objeto, e o Maraca já fez uma introdução legal disso. Pensando na questão pedagógica, eu percebi, conforme eu voltava nessa filologia, o estudo das expressões, dos conceitos usados ao longo da história, eu percebi o imbricamento entre os filósofos e as condições sociais. Então, dialética, pedagogia, praxis, eles estavam toda hora, de algum modo, se imbricando naquela narrativa mais clássica que se coloca da história, né? Então, um autor que me chamou muita atenção, está aqui também, quem quiser depois dar uma olhada, foi esse autor, Schmidt-Kovacic, e tem algumas frases que eu vou colocar aqui. Pedagogia dialética, para ele, que eu estou imbricando no mesmo campo também do marxismo, seria a fundamentação teórica e científica da pedagogia como uma ciência prática da e para a educação. Aí já começou, eu que não era especialista também nessa área, a descolar para mim que a educação ela precisa de uma teoria. E a teoria precisa da educação como prática. Então aí eu comecei a entender esses 2 polos, um pouco que você apresentou. Que você tem lá um educador, você tem lá um agente em que está produzindo a socialização ou alguma outra forma de existência coletiva, e conforme ele se afasta dessa teoria, ele fica numa suposta ação cega, ingênua. Por outro lado, você tem o teórico da educação, que não está vivendo aquela condição, então também ele corre o risco de se perder, de se desconectar ou ser autoritário em relação a uma prática que está acontecendo. Então é como o Marco tinha colocado. Percebi que esse conflito que às vezes a gente vê entre pedagogo e professor, dá para puxar um pouquinho daqui o fato de que você tem nessa hierarquia e nas relações de poder um desencontro na praxis que poderia ser entendido no sentido de uma ciência que não está conseguindo servir a prática educacional. E uma prática educacional que não está conseguindo ser guiado por essa reflexão mais aprofundada da sua ação.
Bom, a professora Maria Amélia Franco trabalha com pesquisação. Pesquisação foi um outro campo muito interessante para mim, não sei quem conhece aqui, que é uma metodologia, né, em ciências sociais, em que você pesquisa fazendo a intervenção. Isso me chamava a atenção, que tinha a ver com a minha prática daquela época, de produzir não só a contemplativa,